pode ir. Deixa eu só retomar, então, algumas questões aqui para o Fred já, e aí a gente, né, só para a gente anda para frente, né? Então, estava falando sobre esse autor aqui, pegar ele. Vocês estão vendo aí, né? Tá abrindo. Xenófanes. Tá abrindo ainda? Não, já deu. Agora abriu a imagem dele aí. O Xenófanes de Colófon, né? Falei para vocês que ele não tem uma escola definida, ele é um andarilho, né? Vai de lugar para outro fazendo poesia, né? E aí discutindo com as pessoas sobre filosofia. Mas ele influenciou muito o Parmênides de Eleia, que a gente vai ver depois, que é um dos ascendentes do Sócrates, né? Do professor do Sócrates, o Parmênides, né? Então ele é muito importante para o pensamento socrático, platônico e aristotélico, né? Aí eu comentei algumas coisas sobre a biografia deles, né? Acho que vocês já viram também essas questões todas. Sobre isso aqui também. Essa aqui só é interessante a gente poder, né, novamente dar uma olhada no mapa da Grécia Antiga, né? Onde estão localizados os filósofos que a gente está estudando, né? Aqui está onde o filósofo nasceu, né? Não onde ele desenvolveu a sua filosofia, né? Por exemplo, o Aristóteles está em vermelho aqui, ele nasce em Stagira, só que ele desenvolve a sua filosofia em Atenas, né? Que é aqui embaixo onde está o Platão e o Sócrates, né? Tu tem como mandar esse mapa para nós, não? Tenho, vocês não estão pegando? Acho que não estão mandando, né? Vou mandar todos os slides para vocês, então. Ah, beleza. Então, esse aqui é bem legal para vocês verem, né? Então, aí tem dois Zenões aí, ó. Tem o Zenão lá em cima, né? Que é o pré-socrático, e tem o outro Zenão ali, ó, que é o helenista, né? Então, às vezes o cara tem o mesmo nome, né? Mas, assim, são duas pessoas diferentes, né? Aí, o Epicuro, né? O Epicuro nasceu ali em Samos, né? Mas ele vai também para Atenas, né? Tem o Mileto ali, Épico e tal. E nós estamos falando agora sobre o Xenófanes, né? Que ele não está aqui em lugar nenhum. Mas ele não está aqui em lugar nenhum por quê? Porque ele é um andarilho, né? Mas ele teria passado boa parte do tempo dele por essa região da Eleia, né? Que vocês vão ver aí é a Itália, né? É a bota que está chutando ali a Sicília, né? Então, esses filósofos são filósofos italianos, na verdade, né? Mas, na época, era tudo grego. Não tinha Itália, não tinha... o povo romano, na verdade, era um povo pastoril que mal eram alfabetizados, né? Então, não se falava, não eram nada demais ainda nesse momento, né? Eles vão virar um povo muito poderoso quando eles começarem a contratar exército mercenário para poder expandir o território de agricultura e de pastoreio. E aí eles vão ver que isso dá bom, né? E aí vão fazer um expansionismo imperial mesmo, né? De dominação mesmo. Bom, aí as críticas do Xenophanes com relação aos deuses é muito interessante, né? Mas já mencionamos elas já. O antropomorfismo que ele critica, né? A questão dos deuses e tal. Essa crítica vai retornar ela quase inteiramente num livro do Sócrates, do Platão, chamado Eutífron. O Eutífron é o primeiro diálogo do Sócrates, né? Eu tô lendo esse parada aí, mano. O Eutífron? Ele conversando com o Eutífron. Isso, perfeito, né? Então o Eutífron, dos livros platônicos, ele é o primeiro diálogo, né? Ele geralmente divide em quatro séries de diálogo e fora as obras que não são diálogos, né? As obras que são mais tratados, né, do Platão. Então seria onde apresenta o Sócrates pra gente, né? E aí o Sócrates então encontra com esse menino chamado Eutífron, que ele está indo para o Pirineu, né, que é o lugar onde se faz os julgamentos, para acusar o pai dele de assassinato, né? O pai teria prendido um escravo num lugar e esquecido o escravo lá, o escravo morreu, e esse menino está indo acusar o próprio pai de ter sido responsável pela morte de um escravo. E aí o Sócrates pergunta, né, mas por que você está indo, né, acusar o próprio pai, né? Porque isso é uma coisa meio estranha de se ver, né? O próprio filho acusar o próprio pai. Aí o Eutífron fala, não, eu estou indo acusar o meu pai em nome dos deuses, né? Em nome dos deuses. Tanto que o diálogo Eutífron também é chamado de da piedade, né? Que é um diálogo que ele escreve com o tema, né? O tema sobre a piedade, que é piedade? Piedade é a sua vida consagrada, né? A sua vida comprometida com a divindade.
Então o Sócrates ele vai começar uma conversa com o Eutífron e dessa conversa não vai ter uma conclusão. E por isso esse diálogo ele é um diálogo do tipo aporético. Aporético são diálogos que não concluem nada, né? Eles só existem para provocação, né? Para você poder refletir, mas não para tirar uma conclusão. E aí durante o diálogo dele com o Eutífron ele vai perguntar: mas Eutífron, por que você vai condenar, vai acusar o seu pai? Aí ele fala: porque os deuses são justos. E se eu não acusar o meu pai, eu estarei indo contra a justiça dos deuses, né? Um rapaz muito piedoso. Aí o Sócrates pergunta: mas em nome, mas os deuses, eles concordam entre si? Aí o Eutífron vai falar: não, a gente sabe que às vezes um deus ele discorda do outro e às vezes eles brigam, né? Aí ele fala então para o Eutífron: mas em nome de qual deus então você está indo condenar o seu pai? Porque se você ir em nome de um deus, pode ser que o outro deus não goste de você estar fazendo isso, né? Se você for em nome de Poseidon, pode ser que Zeus fique irritado. Se você for em nome de Zeus, pode ser que Poseidon fique irritado. E aí o Eutífron começa a ficar confuso, né? Na fala com Sócrates, né? E Sócrates, então, dá a entender nesse diálogo, ele dá a entender que a única maneira de Eutífron, de fato, ser um homem piedoso é ele acreditando em um único Deus. Porque se ele acredita em mais de um Deus, ele não poderá nunca ser piedoso, porque ele sempre estará agradando um Deus e desagradando o outro. Se isso não é um eco de Xenófanes, né, nós não sabemos o que seria, né? Então, aqui está a crítica do Xenófanes, né? Essa ideia de a gente atribuir a Deus as nossas próprias questões humanas, né? O nosso antropomorfismo e a nossa antropopatia. Nada diferente do que acontece no culto hoje, né? Isso, exatamente, né? Ou seja, a gente atribui a Deus, né, os nossos sentimentos, as nossas impressões, né, nossa forma de ver o mundo, e faz com que Deus ele haja da maneira como nós queremos que ele haja, na verdade. E aí vira um culto pagão, né? Isso, vira um culto antropomorfizado. Isso, um culto pagão, antropomorfizado, né? E um culto idólatra, porque você não está adorando a um Deus de verdade, e sim a um Deus que você criou, né? Essa Uma crítica. merda, mano, isso. Isso aí foi até comentado, né? A gente Oi? comentou sobre isso também. Comentamos. Esse paradigma é difícil, hein, cara? Essa é a crítica de Xenófanes, né? Xenófanes ele é moderno pra gente, né? Ele é atual pra gente, né? Assim, o que ele fala é algo que a gente poderia discutir nas nossas igrejas, porque é isso, né? A gente discutiu sobre o ciúme, né, Fred, né? Sobre as músicas, né? Como elas evocam, né, os sentimentos humanos e atribuem sentimentos a Deus, né? A questão da música é uma coisa muito problemática, porque, vamos lembrar que, já falei para vocês isso antes, né? A gente lembra mais da música do culto do que da pregação do pastor, né? Se vocês já estudaram História da Igreja, vocês vão ver lá, em algum momento, o ário, né? O arianismo, né? Uhum. O arianismo só Essa musiquinha. ele só se desenvolve porque ele compõe músicas, né? Ou seja, ele se transforma numa heresia tão poderosa, porque ao invés do ário for discutir teologia, né? Ao invés do ário escrever lá um livro, né? Um tratado teológico, o ário compõe música. Uhum. E todo mundo cantava as músicas do ário. Música vira chiclete, né? Não Exatamente. era. Exatamente. Ele não existia antes, né? Ele não era antes. Perfeito, é isso aí, né? É isso aí. Então, assim, a música tem um poder muito grande de trazer doutrina para as pessoas, porque elas lembram, a música ela traz a doutrina, né? A música ela cria, né? Ensino para as pessoas, né? Não é à toa que você vai ter gente aí cantando para Deus fazer vingança, né? Porque você tem lá a música que fala isso, né? Sabor Deus de mel, mano. né? É isso aí, né? Minha vingança tem sabor de mel, né? E aí você tem essas teologias esquizofrênicas, né? E malucas, assim, mas elas vêm desse problema, né? De você atribuir aí, ó, né? Atribuir características psicológicas e paixões iguais ou análogas aos homens, né? Dos homens a Deus, né? É como o Salomão falava, não existe nada de novo debaixo do sol, né? Nada de novo, né? Eu até trouxe essa imagem que eu achei essa imagem super interessante, né? Que são as imagens dos deuses africanos, né? De um povo africano que são os Yorubás, né? No Brasil nós temos vários povos africanos que vieram, né? Os angolanos, né?
tem os bantus, né? E tem os Yorubá. Yorubá é a maior parte dos terreiros de candomblé no Brasil são iorubanos, né? E aí a gente olha os deuses yorubanos e a gente vê o quê? Eles têm Forma né? deles. Formas deles, né? Ou seja, se um iorubano, né? Se Jesus aparecesse para um africano, Jesus ia aparecer negão. Se Jesus aparecesse para um índio, ia aparecer indígena, né? Por quê? Porque cada homem atribui, né, a Deus essas formas de manifestação que ele compreende, né? Então isso aqui não é uma coisa anormal, né? A questão do Xenofanes, né, é ele falar, olha, essa atribuição aqui, ela é uma atribuição humana e limitadora de Deus, né? Deus ele deve ser um ser abstrato, um ser eterno que não se metamorfiza, né? Não se não assume formas fixas, porque assumir uma forma fixa significa se limitar, né? Então é nesse sentido que é a crítica dele, né? E aí a ideia dele, né, de Deus, né, é uma ideia basicamente uma ideia muito muito abstrata, já, né? Ele vai falar que Deus é uno, superior entre os deuses e os homens, né? Ele não é comparável nem por figura, nem por pensamento, não é nada semelhante aos homens. E nisso, o que ele está fazendo, né? Ele tá, de certa forma, criando, né? Criando um espaço para poder formular depois a noção de metafísica, né? Na verdade, já é uma metafísica aqui. Então, é um Deus cada vez mais abstrato, né? E ele é tão abstrato, né? Ele fala assim, ó, Deus tudo vê, tudo pensa, tudo ouve, ou seja, né? A noção de onipresença está sendo desenvolvida, né? Mas sem esforço, com a sua força da sua mente, tudo faz vibrar, ou seja, a ideia de onipotência também está presente já, e aí então ele vai construindo, né? Onipresença, onipotência, onisciência, né? Eternidade, a temporalidade, né? Essas coisas que são características gregas, né? Não são características hebraicas, são características gregas, e nós vamos assumi-las na nossa teologia cristã. Por que não hebraico? Porque vamos lembrar que o Deus hebraico, ele é um Deus histórico, né? Ele é um Deus que meio que está preso na história da humanidade, né? Ele meio que assim vive com o povo, aprende, né, ali, né, vai se desenvolvendo com o povo. Esse é o Deus do Antigo Testamento, né? É o Deus que está na história. E vai se revelando de forma gradual na história. Então o Deus que o judeu entende é um Deus que ele não é onipotente, onipresente, onisciente. Ele tem uma potência muito grande, ele tem um conhecimento muito grande, ele está em muitos lugares ao mesmo tempo, mas não em todos, né? Por quê? Porque essas ideias são ideias gregas, não são ideias hebraicas, né? Então, eu posso, assim, me esconder de Deus, né? Vamos dizer assim. Eu posso me afastar de Deus no Antigo Testamento. Deus pode se arrepender no Antigo Testamento, né? Essa ideia judaica do Deus, né? O Deus da história. Tanto é assim que a gente percebe no bezerro de ouro, né? Constrói o bezerro de ouro, que aí percebe-se no livro de Juízes também, que o tempo todo, né? Deus levantou um juiz, agora vamos lá que a gente vai conseguir, período de paz, depois o juiz morre, e aí pô, não tem mais a pessoa física aqui, a gente olhando para ela, então faz tudo isso errado. mesmo, né? E cada juiz, o juiz também não tem uma teoria, uma doutrina, né, um dogma fechado, então ele vai ter uma compreensão, vai passar a compreensão para o povo, e aí o próximo juiz pode passar diferente dele, né? Porque assim, isso é uma coisa muito importante que você falou, Leno. O tempo de juízes, ele é uma experiência anárquica do povo de Israel, né? É uma anarquia. Não há governo, não há centralização, não há exército, né? Cada um faz aquilo que dá no coração, né? E está escrito cada um faz isso, o que lhe apraz, vivia segundo a sua própria vontade. Isso. Então, assim, é uma experiência de anarquia, né? Ela funciona? Funciona, mas assim, o problema é que para proteger-se contra outros povos, a anarquia ela tem uma dificuldade, né? Ela é boa, a anarquia é muito boa, por quê? Porque você descentraliza o governo e assim o erro de um não cai sobre todo mundo, né? Vamos dizer assim, é mais difícil de você fazer todo mundo errar. O problema é que a descentralização fragiliza, né, a defesa, né? Fragiliza a identidade. Então, você divide para conquistar. Então, a gente pensa isso hoje, né? Quer dizer, o Brasil não seria melhor se ele fosse fragmentado? Em certo sentido, sim, porque, vamos dizer assim, haveria mais liberdade, né, para cada espaço poder construir suas demandas, mas também seria muito mais frágil, né? Muito mais frágil para poder também se colocar em cenários mais globais, né?
Então é isso que Israel experimenta, tá? Só para a gente lembrar essa questão aí dos juízes, né? Bom, então quando o Xenófanes, né, ele fala, reze ao começar qualquer trabalho, de modo que Deus possa levar tudo a bom termo, né? Ele não está pensando num Deus pessoal que ama você, que pensa em você, que você pode conversar com ele, né? Ele está pensando no universo, né? Ele está pensando em um Deus abstrato. E ele vai dizer, esse Deus, ele é o todo, o uno, né? O todo condensado nessa figura abstrata de Deus, né? Ele está indo até um pouco além dos pitagóricos, né? Que os pitagóricos falavam assim, tem o limitado e o ilimitado. Ele falou assim, não, tem o que o Xenófono está falando aqui, Deus é o ilimitado eterno, né? Temporal. E aí, aqui eu parei na última aula, né? Na última nosso encontro, que é a aproximação que o Xenófanes vai ter com os filósofos do Arquê. Né? Geralmente ele não é colocado como um filósofo do Arquê, porque ele não desenvolve isso de maneira assim muito original, né? Mas ele vai falar que o princípio de todas as coisas é a terra e a água, mas de que coisas? Das coisas materiais. Ele fala assim, o princípio da terra, do planeta Terra, dessa materialidade é terra e água. Tudo tem terra e água. Tudo nasce na terra e termina na terra. Mas, para além da matéria, tudo é Deus. Deus é essa imaterialidade. Né? E aí, então, nós temos esses dois princípios, né? O princípio da água e o princípio da terra, né? De certa forma, ele está vendo o quê? Né? Que com terra e água, você meio que consegue produzir tudo que é necessário para a vida, né? Terra e água, né? Tudo que é necessário para a vida. Então, é essa conclusão que ele vai chegar. Bom, e aí, então, falamos agora sobre a epistemologia dele. Bom, o que é a epistemologia? Né? Epistemologia é teoria do conhecimento. Né? É a parte da filosofia que investiga como o conhecimento se dá, como se processa o conhecimento e os limites do próprio conhecimento. Eu digo assim, a minha filosofia entende que o conhecimento se dá por meio da experiência empírica, ou seja, da experimentação. Isso é uma epistemologia. Se eu disser, o conhecimento se dá por meio da experiência que forma percepções na mente e, por sua vez, forma reflexões. Isso é uma sequência epistemológica, né? De como as coisas são formadas no nosso entendimento. A psicanálise é uma epistemologia, né? Ela explica como se processa a personalidade humana, né? O cristianismo tem uma epistemologia, a forma como ele entende o mundo. Nós chamamos também de cosmovisão, né? O conhecimento do mundo, ele é um conhecimento que vem por meio de determinado tipo de epistemologia. Zé, deixa eu perguntar uma coisa então. E se essas linhas de pensamento elas estiverem equivocadas dentro de uma realidade estabelecida, ainda a gente pode chamar de epistemologia? Sim, é uma epistemologia. É uma epistemologia falha, mas é uma epistemologia, né? Então, assim, a epistemologia do Marx, ela é equivocada. Mas por que ela é equivocada? Porque ela não lida com a realidade ou porque ela recortou a realidade de uma maneira equivocada? Porque às vezes tem isso também, né? Geralmente, as epistemologias, elas têm uma certa razão de existir se elas são consagradas, né? Historicamente. Então vamos dizer assim, o Marx, ele tem uma epistemologia, o Nietzsche tem uma epistemologia, o Hegel tem uma epistemologia. Mas por que a gente não segue a epistemologia desses caras? Porque elas são recortes, né? Ou seja, o pedacinho da realidade que eles estão investigando naquele momento histórico, eles usaram aquele método. Mas se você aplicar aquele método para outras coisas, pode ser que não funcione. E a ideia da filosofia, vocês lembram, né? Lá no começo, né? É tentar encontrar uma epistemologia que dê conta do todo. Exatamente, do todo. Né? Então, às vezes, tem epistemologia... Sabe por que eu te pergunto isso? Porque como é que a gente vai conceituar, então, a doxologia? Então, a doxologia, ela, na verdade, é um compêndio de opiniões. Ela não é uma epistemologia, né? Ela é justamente o contrário. Então, não é o contrário, e aí eu te né? falo assim, por isso que eu te pergunto, se essa episteme ela é equivocada, por que ela não é uma doxo?
Porque ela é equivocada para quê exatamente? Ela é equivocada para compreender o todo ou ela é equivocada para entender a parte? Isso, exatamente, para entender como funciona a realidade do todo. Então, se ela se propõe a ser uma epistemologia do todo, né, e ela não consegue explicar o todo, aí é claro que ela é equivocada, né? Mas se ela se propõe a pesquisar e a entender uma parte do todo, ela pode não ser equivocada. Vamos dizer assim, por exemplo, o Descartes. O Descartes, ele tinha uma epistemologia. Para ele, o todo se explicava por meio da racionalidade. Pura razão pura, né? Ou seja, o filósofo poderia entender o universo inteiro sentado no quarto dele fechado. Né? Aí você tem um outro cara chamado David Hume. Ele vai falar assim... Era bom, viu? Você só pode entender a realidade experimentando-a. Ou seja, é empírica. Então você tem o Descartes falando que é racional, que é racionalista, e o David Hume falando que é empirista. Os dois são contrários. Não tem como os dois estar certos. Aí chega um cara chamado Kant. Ele fala assim, o Descartes está certo porque ele pegou um recorte. O Hume está certo porque ele pegou um recorte. Eu vou juntar os dois e fazer agora uma explicação do todo. E ele é o primeiro cara que faz um sistema filosófico, né? O Kant, né? Então, assim, o Kant, depois do Aristóteles, ele é o primeiro a fazer um sistema filosófico que tem que entender o todo, né? Eu acho que é um sistema meio equivocado, né? Mas é um sistema que nas categorias do Kant funcionam. É assim, o Olavo fala muito isso, Ed. Se você vai ler um filósofo, você tem que fazer uma suspensão da sua crença e meio que entrar no jogo do filósofo. Assim, deixa ele te colocar no lugar que ele quer te colocar, para você ver o mundo com os olhos dele, né? Quando você faz isso com o Kant, você percebe que ele conseguiu explicar tudo o que ele recortou. Aí quando você volta para a sua percepção, você fala assim, mas e Deus? Aí você vai ver, Kant deixou Deus de fora. Porque Kant falou assim, eu não consigo com a minha razão entender Deus. Portanto, Deus não é um tema que eu possa falar alguma coisa sobre ele. Falou, mas Kant, aí você está recortando, né? Estou recortando, é o que Kant está falando, né? Então você percebe que ele recortou depois que você saiu do sistema dele. Mas no sistema kantiano, tudo funciona bem, né? Deu para entender mais ou menos? Não, deu aqui. Eu sempre pego ali, eu fico pensando na filosofia de Agostinho também, entendeu? Aquela parte desses princípios lógicos, assim, entendeu? Então, a frase do Descartes, que é penso, acho que é dele, é penso logo existo, ela, na verdade, é uma reconfiguração de uma frase que o Agostinho já usava. É que eu não lembro agora, eu estava lendo um livro ali, ele coloca lá a frase, ela é um pouco diferente, mas com o mesmo sentido. Mas o Agostinho, ele é da mesma linha, vamos dizer assim, filosófica que o Kant, que o Descartes vai tomar, né? Que é a linha do idealismo, né? Que vem do Platão, passa por Agostinho, né? Vai do Platão, passa por neoplatônicos, né? Por Plotino, vai para Agostinho, e aí o Descartes ele vai retomar essa noção idealista. Então eles têm um aparentamento, né? Eles são aparentados, né? Mas qual que é a diferença? O Descartes, ele tinha um problema, que ele não queria discutir teologia. Porque na época dele, né, era a época do período medieval, né? E aí isso dava muita treta, né? Dava muito problema. Então ele falou assim: eu vou discutir só filosofia. Eu vou deixar a teologia para os teólogos, né? Para os pastores, né? Para os padres, perdão. Então, ele não consegue desenvolver uma filosofia do mesmo calibre da filosofia agostiniana por ele optar por deixar Deus de fora da sua filosofia, né? Ele só usa Deus quando ele precisa de Deus. Descartes. Por exemplo, quando Descartes usa Deus, né? Quando Descartes está tentando entender o mundo, e aí ele pensa assim, mas e se existir um gênio maligno, um espírito maligno, que está tentando me enganar o tempo todo? Está tentando, assim, me ludibriar a minha mente. Ele não tem como controlar esse gênio maligno, né? E aí, então, ele fala, a única maneira disso ser resolvido é existindo um Deus bondoso, benigno e verdadeiro que vai proteger a minha mente contra a falsidade. Bem Agostinho. Agostinho fala que eu só tenho a percepção do bem se eu conhecer o mal. Só que isso é o fim da filosofia de Descartes. É quando ele não consegue ter um recurso racional para poder proteger a própria mente, e aí ele apela para Deus, né? O Olavo tem um livro sobre Descartes, chama Visões de Descartes, se não me engano, né?
E ele fala que essa percepção do Descartes, ela começa nele com alguns sonhos que o Descartes teve. O Descartes sonhava muito com o demônio, né? E aí ele sonhava com esse espírito maligno, né? E aí ele começava a ficar tão apavorado que ele começou a ter que apelar para a divindade. Ao invés de começar pelo divino, como o Agostinho começa, né? O Agostinho começa lá, creio para entender, né? Entendo para crer, né? Então, ao invés de começar por Deus, né? E dele derivar toda a reflexão, o Descartes quer começar pela razão, né? E aí ele quer derivar toda a reflexão a partir da razão. Só que ele vê que a razão, ela é frágil. Por quê? Porque ela pode estar sendo manipulada. E aí ele fala, então antes da razão tem que ter Deus. Mas ele nem discute isso, né? Ele só propõe isso lá como uma solução. Né? É que eu olho para Agostinho, cara, e não consigo separar Agostinho de Gênesis 3. O Agostinho, ele é um teólogo filósofo, né? Então não tem como, né? Ele tá lá, né? Gênesis 3 e 4 ali, cara, você vai ver o tempo todo. É isso aí. Mas voltando à epistemologia, então, né? Então, epistemologia é isso, né? É a doutrina, é a área da filosofia que trabalha com a teoria do conhecimento. Né? Epistemologia é teoria do conhecimento. Também é o nome que nós usamos quando a gente quer fazer, assim, a gente quer demonstrar, por exemplo, fala assim, Ed, escreve aí uma epistemologia do Kairos. Né? Ou seja, você vai fazer, né? Vai produzir, né? Um raciocínio, né? Vai produzir um livro, né? Uma produção filosófica onde você vai explicar, tintim por tintim, como o Kairos se articula com todas as esferas da realidade. Isso é uma epistemologia, né? Seria quase como se fosse criar assim, uma explicação total sobre o tema, né? Então, hoje a gente faz isso até hoje, por exemplo, na faculdade, né? Doutorado. Eu vou estudar, sei lá, né? Eu vou estudar, sei lá, qualquer tema aí do doutorado, aí você tem que construir uma epistemologia do tema que você vai estudar. Ou você pega uma epistemologia pronta, né? Então é uma teoria do conhecimento pronta, né? Geralmente as pessoas pegam uma teoria já pronta, por exemplo, do Foucault, ou do Guattari, né? Ou de qualquer filósofo, e aí desenvolve, dentro dessa filosofia, um ponto específico que esse filósofo não desenvolveu, né? Vou pegar o Foucault e vou, sei lá, desenvolver um estudo sobre a possessão demoníaca a partir da epistemologia de Foucault. Então, aí é assim que a epistemologia vai crescendo, né? Bom, o Xenófanes, né? Ele vai desenvolver uma epistemologia, claro, né? Que ela não é assim complexa pra caramba, né? Mas ela tá lá, né? E que ela é influente até os dias de hoje. Na epistemologia dele, ele sustentava que existe uma verdade da realidade. Né? Olha aí o realismo do Olavo de Carvalho, né? O realismo dos aristotélicos, dos escolásticos, né? Do Louis Lavelle, por exemplo. Né? Então, existe uma realidade verdadeira. A realidade, ela se impõe, né? Como diria o Javier Zubiri. Mas que os humanos, como mortais, são incapazes de conhecê-la. E aí ele delimita, né? Fala assim, olha, quem é que pode dizer que conhece Deus? Né? O conhecer, né? A gnose, né? O gnoskotheon, isso é impossível para o ser humano. Por quê? Não porque Deus não pode ser conhecido, mas porque a mente humana não é capaz de conhecê-lo. Ele é o primeiro a colocar esse limite na mente humana, que é muito importante isso. Porque vai servir como fundamento e base para a fala socrática, né? A ignorância socrática é isso. Olha, o conhecimento humano tem um limite. Dizer que conhece tudo é impossível. Então, se alguém diz que conhece tudo, esse alguém está te enganando, está mentindo para você. Né? Ou ele está mentindo para você, ou ele está redondamente enganado sobre si mesmo. Né? E toda a carreira do Sócrates será a carreira de desconstruir essas noções de que as pessoas têm conhecimentos absolutos de certas coisas que elas não têm, né? Sócrates vai ter aquela frase, né? Só sei que nada sei. Essa frase é calcada nessa epistemologia xenofônica, né? De uma postura, né? De ignorância com relação à realidade, não uma ignorância invencível, né? O Agostinho tem esse termo, né? Ignorância invencível, que é quando uma pessoa se nega a conhecer a verdade.
mas uma ignorância epistemológica, aquela que você assume que você não sabe tudo, e por isso você pode se abrir ao conhecimento. Tá tranquilo aqui? De boa. Ok. Bom, essa epistemologia, né, da ignorância, nós vamos ter ela mais bem acabada com um cara chamado Pirrot. Né? O Pirrot, né, da onde vai ver o pirrolismo, né, a gente vai ver mais para frente, e depois vai cair no ceticismo grego, né, e que depois vai ser retomada pelo David Hume, que está falando no começo da aula. Vão tomar essa epistemologia como base, né? Ou seja, o conhecimento humano é limitado. Né? O conhecimento humano é limitado. Limitado pelo quê? Limitado pela própria razão humana. Né? Você fala assim, ó, eu quero conhecer, sei lá, né? Eu quero conhecer um elefante, né? Mas eu posso conhecer o elefante todo de uma vez? Não, não posso, né? Por quê? Porque eu não consigo nem olhar o elefante todo de uma vez só, né? Eu preciso olhar os pedaços, né? Eu preciso olhar um pedaço, uma parte. Eu olho ali de frente, depois de trás, né? Depois de lado, né? Mas qual que é o problema? O problema está no elefante, o problema está na minha mente, né? O problema está na minha limitação, né? Eu não sou capaz de enxergar a realidade toda de uma vez só, né? O Olavo fala que é o elefante que é incapaz de se mostrar para mim de uma vez só, né? Mas tanto faz nesse caso, né? Assim, há uma limitação, né? Uma limitação do conhecimento humano. Deus, quando olha o elefante, ele enxerga o elefante inteiro, desde o micro até o macro, né? Deus, quando olha as coisas, ele não olha as coisas da maneira como eu olho, na limitação, né? Ele olha na totalidade, né? No meu caso, eu não consigo fazer isso. Então, eu faço o quê? Eu olho as coisas por partes. Cara, isso é interessante. Eu lembrei de falando disso aí, eu lembrei do mito da caverna, né? Que eu perguntei para tu se a gente consegue usar hoje. Sim. Entendeu? Se não fosse anacronismo. Consegue. O mito da caverna é absolutamente atemporal, né? Vamos dizer assim, né? Uhum. E aplicável a todo momento. Eu lembro de uma charge da Turma da Mônica, né? Que era o Homem das Cavernas, né? Eu acho que não, era assim, era uma pessoa, era um personagem assistindo a TV na casa dele, né? E o mundo lá fora acontecendo, né? Qual que é a nova caverna das pessoas? A nova caverna é a TV, né? Ou seja, a TV, ela nesse caso, né? Ela nos informa que o mundo é de uma forma que não é a realidade, né? Você deve pensar, né? A Rede Globo, né? Ela nos dizia que o mundo era de um jeito e hoje a gente sabe que o mundo não é daquele jeito, né? É sair da caverna. Eu não sei se é de Platão, essa teoria, se desenvolveu essa tese, ou se foi do Sproul, né? Do R.C. Sproul, do livro que eu tô lendo ali também. Que ele fala, se você está acorrentado, está preso na caverna, e você não tem visão do todo, você, quando for desprendido e começar a caminhar para fora da caverna, você vai sentir dor ao andar, porque a luz vai doer nos teus olhos. Eu não sei, Platão, se foi ele que falou. Esse é o Platão. Platão vai doer os teus olhos e você consegue chegar. Isso. Aí depois de um tempo lá fora com o olho doendo, você vai conseguir abrir, enxergar e ver o que está acontecendo. E quando você voltar lá e contar para as outras pessoas, elas vão debochar de você e vão rir de você. Isso. E isso é bem atual. Platão vai falar assim, ó, quando o primeiro homem que se libertou das grilhões, né, ele sai e está de dia, ele se assusta e volta para a caverna e espera anoitecer. Aí, no anoitecer, ele sai da caverna e começa assim a meio que acostumar com a luz da lua, que é uma luz mais fraca, né? Então ele começa a ver as sombras das coisas de uma maneira mais assim delineada, e aí ele espera o dia amanhecer. E quando o dia amanhece, ele vai se acostumando com a visão, né? Então ele começa a ver as cores, né? Começa a ver o mundo e tal, exatamente assim. E aí quando ele volta para a caverna, depois ele fala assim, ó, gente, tem uma vida lá fora, né? E o pessoal da caverna mata ele, né? Dá uma surra nele, né? Fala, cara, que vida lá fora o quê? Olha aqui a parede aqui, ó, a sombra tá ali, ó, essa que é a realidade, né? Então é bem isso mesmo, Fred. Bem isso, Ed. Bom, é considerado um dos primeiros filósofos a distinguir entre a verdadeira crença e o conhecimento, né? Que ele desenvolveu posteriormente na perspectiva de que você pode saber algo, mas não realmente sabê-lo, né? Olha só que interessante isso, né? Quando eu falo assim, ó, eu creio em Deus, eu não posso dizer que eu conheço o Deus que eu creio. Mas eu posso dizer que a crença que eu tenho em Deus é verdadeira. Eu não conheço Deus porque Deus é muito grande para o meu conhecimento. Mas o que eu creio nele, o que eu creio dele, é verdadeiro. Não é uma crença falsa, é uma crença verdadeira.
De maneira que, quando eu posso, se eu posso crer em um ídolo, e essa ser uma crença falsa. Eu posso crer em Deus e ter uma crença verdadeira. E nenhuma das duas crenças pode ser abarcada pelo conhecimento. O conhecimento é sobre outra coisa. Né? O conhecimento é sobre o que a mente humana, o limite da mente humana pode crer. Então, é como se dissesse assim, olha, existe muita coisa que você pode conhecer na realidade. Mas existe uma grande quantidade de coisas que você não pode conhecer, mas você vai ser obrigado a crer, porque a verdade vai te obrigar a crer de forma correta. É como se você dissesse assim, olha, eu não posso explicar isso, só sei que isso é errado. Né? Teve um juiz americano, né, que ele ia fazer um julgamento sobre acho que era pornografia infantil. Né? E aí ele tinha que definir o que era pornografia infantil para poder fazer o julgamento. Né? E aí ele, quando vai fazer a sentença dele, ele fala, eu não consigo definir o que é pornografia infantil, mas eu sei que quando eu olho para ela, eu consigo identificá-la. Olha assim, olha a sagacidade dele. Se ele define o que é pornografia infantil, você consegue criar um meio para você produzir um tipo de pornografia que está ali no limbo, né? Olha, não é exatamente o que diz a definição, né? A pornografia infantil é todo o ato libidinoso com crianças. Aí tipificou, então, né? Aí você tipifica. Aí se você fizer um ato, né? Por exemplo, se você colocar uma criança, né, em uma roupa super curta, né, rebolando e dizendo que aquilo lá é uma expressão artística e não é um ato libidinoso, você escapou da definição. Você entende? Você escapou da definição. Você foge do tipo penal. Você foge do tipo penal. Aí você dá margem, né? E aquele juiz, para não dar margem, fala assim, ó, nós temos uma crença verdadeira no que é pornografia. E nós não precisamos ter um conhecimento definido para entender que a nossa crença é o suficiente para definir o que é pornografia. Então, o que acontecia? A cada novo caso, né, o juiz ele tinha a possibilidade de olhar e de falar, claro que é pornografia. Mas onde está a definição? A definição está na onde eu estou vendo. Está aqui, está no que eu estou visualizando. Né? Isso. Então, deixa eu viajar um pouco aqui. Xenófanes caminhava, então, para aquela ideia de Deus único, entendeu? Aquele Deus existente aí, eterno e impossível de conhecê-lo. Isso. Nesse sentido, ele caminhava para isso. Sim. E aí, quando a gente vai para o texto bíblico, só para eu fazer um paralelo aqui, e aí ver essa palavra conhecimento, eu não sei como é que é conhecimento no grego, né? Gnose. Tá, gnose. Mas, assim, a semântica, na verdade, porque no hebraico, essa ideia de conhecimento, eu vi o Augusto de Nicodemos falando, ela é uma ideia de envolvimento. Você se envolver intimamente. Então, essa era a ideia do conhecimento. E aí, então, se eu não tenho essa capacidade de conhecer Deus por ele viver nessa eternidade, então eu não tenho como escolher conhecê-lo. É ele que escolheu se envolver comigo. Não, para o Xenófanes você pode... Não para ele. Não para ele. Inclusive que ele era só o Deus único. Eu já estou partindo de um princípio de chamada, aí já vou caminhar aqui para o que eu estou passando a acreditar, né? Já começo a acreditar que é na eleição incondicional, que é Deus foi lá, foi eu que escolhi e pronto, e acabou, entendeu? Então, se eu não tenho segundo Xenófanes, eu não tenho essa capacidade de conhecer esse Deus. Isso. E se envolver com ele, eu não tenho como. Não pela razão. Mas ele pode se envolver comigo. Pode. Mas veja bem, a sua incapacidade para Xenófanes é uma capacidade racional. Incapacidade racional. Mas você tem uma capacidade que é uma capacidade meio que intuitiva. Assim, meio que você sabe que é verdade, só que você não consegue explicar com a sua razão. E é verdade. O que é o evangelho, né? O evangelho é exatamente isso, né? Quer dizer, o evangelho não é um discurso racional. Sim. Eu não posso pegar alguém e discutir com ele e esperar que dessa discussão o cara saia convertido dela. Porque no máximo que vai acontecer é que ele vai sair convencido, não convertido. Né? Porque a conversão é um ato de fé. Então o que ele está falando? Olha, esse ato de fé é uma crença verdadeira. E dela vão derivar conhecimentos humanos. Mas como é que eu vou saber de fato se Deus
é quem ele diz que ele é? Não vou saber. Eu vou crer, entende? Eu posso, o Tomás de Aquino vai fazer isso. Ele fala assim, ó, eu posso provar para você que Deus existe. E ele cria 5 regras, 5 provas de que Deus existe. Ele consegue, né? A gente vai chegar lá depois, né? Só que quando ele consegue provar para você que Deus existe, ele só está dizendo para você que existe um Deus. Ele não está dizendo para você quem é esse Deus. Por quê? Porque o Tomás de Aquino vai falar assim, a nossa mente não consegue penetrar na revelação. Ela só, perdão, penetrar na divindade. Ela consegue ir até onde a natureza permite. O que a natureza permite? Permite intuir, por meio da observação, que Deus existe. Olha, se o universo tem uma ordem, e tudo que eu conheço que tem ordem é ordenado por um ser inteligente, logo tem que existir um ser inteligente, que é Deus. Mas que Deus é esse? É o Deus islâmico? É o Deus cristão? É o Deus hindu? Qual é esse Deus? Aí o Tomás de Aquino vai falar, esse Deus só pode ser conhecido se ele se revelar. E na revelação, só conhecerá esse Deus quem crer. Então, se você crê na revelação, você assumiu a revelação como pressuposto verdadeiro, como crença verdadeira, que é o que o Xenófono está falando. E a partir da crença verdadeira, você vai derivar toda uma compreensão de mundo por meio do raciocínio. Por exemplo, tem filosofia nas cartas paulinas. Mas Paulo deriva a filosofia dele de onde? De uma crença verdadeira. Se você nega a crença verdadeira de Paulo, toda a filosofia de Paulo fica meio que invalidada. Né? Ela fica meio assim, capenga, né? Por quê? Porque Paulo está partindo de uma crença verdadeira. E todo filósofo faz isso. Só que nem todo mundo, nem todo filósofo admite essa questão, né? Por exemplo, se você admite que não existem verdades absolutas, então é impossível você falar qualquer coisa sobre verdade. Né? Se não existe verdade absoluta, então nem a minha filosofia é verdadeira. Entende? Então a crença dele não informa a própria verdade, a própria filosofia dele. Mas se ele fala assim, olha, o Kant fala assim, a razão é verdadeiramente verdadeira. Então, é lógico, tudo tem que derivar da razão. E tudo que não tiver apego à razão não vai ser tema filosófico para o Kant. Porque a crença do Kant está na razão. Como a crença do Paulo, né, a crença do Agostinho, a crença do Tomás de Aquino está em Deus, eles derivam de Deus toda a realidade. Mas o Tomás de Aquino faz uma coisa a mais, né? Ele fala assim, olha, eu posso conhecer Deus por meio da revelação, mas também posso conhecer um pouco de Deus por meio da natureza, né? O que ele chama de revelação natural. E aí ele que batizou? É ele que deu o nome ou isso aí já veio anterior? Não, foi o Agostinho. Foi o Agostinho. Só que aí em Tomás de Aquino que isso é forte, né? Poderoso, assim, né? Porque Tomás de Aquino, ele vai pegar o Aristóteles e falar assim, olha a realidade, né? A sua experiência da realidade força você a ver que existe um Deus. Quer dizer, é só um idiota que olha para o mundo como ele é e diz que tudo é feito por acaso, né? Que tudo é fruto de um acaso matemático. Isso é um absurdo, né? Para a mente humana, né? Mas tem gente que admite essa crença, né? E aí nós poderíamos dizer que essa é uma crença equivocada, entende? O Xenófono está falando assim, essa é uma crença equivocada, né? Por quê? Porque quando você diz que não existe algo lá, você está dizendo que o não ser criou o ser, e isso é impossível. O não ser não pode, as coisas não podem ser criadas a partir da negatividade, né? Não é o não que cria as coisas, é o sim, é a positividade, né? É o ser que cria o ser, né? O não ser não pode criar nada, né? O não ser só pode criar não ser. Não sei se está claro isso. Não, tá de boa. Claro. Então ele fala assim, os deuses, é claro, não revelaram todas as coisas aos mortais desde o início. Antes, buscando com o passar do tempo, descobrem o que é melhor. E nisso aqui está um princípio fundamental, que é o princípio de processo, né? A revelação progressiva que nós temos hoje na teologia, ela deriva, em algum sentido, né? Ela pode ser derivada daqui, ou seja, estou falando, nós, a cada momento histórico que nós acumulamos conhecimentos, nós vamos conhecendo mais sobre a realidade, intuindo mais sobre a realidade. Né? Vamos lembrar que o Xenófanes, né? Ele era o cara que tinha descoberto lá os fósseis, né? Ou seja, assim, ele já tinha percebido que antes do homem existir, existiram espécimes antes do homem, né? Ou seja, ele está com um processo ali de investigação histórica, né? Que é fantástico, né?
E aí, então, ele vai influenciar, né, o Pirro, como eu falei, né, e o racionalismo crítico atual também é herdeiro dessa epistemologia, né? Quando você vai pegar um cientista, né, e ele vai investigar qualquer coisa, se ele sabe, se ele acha que ele sabe tudo, ele não vai investigar nada, né? O método científico é o método que pressupõe que a nossa mente sabe algumas coisas, mas não sabe um monte de outras. E esse monte de outras nós vamos procurar saber, né? Procurar saber. E como nós procuramos saber? Primeiro entendendo que a gente não sabe. Você vai para um laboratório, vou pesquisar câncer. Eu tenho que pressupor que, para poder combater esse câncer, eu vou utilizar vários recursos. Qual deles vai funcionar? Eu não sei, né? Eu não sei qual vai funcionar. Mas eu vou testando outro, e uma hora funciona. Entende? Então é um método científico, basicamente, né? Que é o racionalismo crítico de hoje. De boa. E aí, então, nós temos a teologia, né? Do Xenófanes, né? Teologia, ou seja, ele vai ter, então, alguém que vai criar uma filosofia sobre Deus, né? Vai pensar sobre Deus. Então ele começa lá, né? Em relação à teologia de Xenófanes, 5 conceitos-chave sobre Deus podem ser formados. Primeira, né? Deus é. E isso é uma questão que vai retornar para a gente várias vezes, né? Deus é além da moralidade humana. Deus não se assemelha à forma humana. Deus não pode morrer ou nascer. E em Deus não existe hierarquia divina, né? E Deus não intervém nos assuntos humanos, né? Essa última parte, é claro que é uma parte que a gente, que é cristão, vai discordar do Xenofanes, né? Mas aí a gente dá desculpa para ele porque o Xenofanes não tinha revelação. Peraí, só me fala aí, discordar em que sentido? Discordar no sentido de que Xenofanes não acreditava que Deus ele produzia efeitos na natureza humana. Por exemplo... Porque eu vi a palavra hierarquia ali, né? Hierarquia divina, aí eu queria entender essa parte aí. Não existe hierarquia divina, ou seja, não existe em Deus algo que seja mais divino e algo que seja menos divino. Tudo em Deus é divino de igual modo. Até porque o conceito de ele não estava pensando nisso, com certeza não estava pensando nisso, né? Isso já foi um conceito já lá mais para frente, que era da heresia chamada subordinação, né? Isso. Então, mas olha o que ele está falando. Não existe hierarquia. Portanto, não existe em Deus algo que é mais Deus e menos Deus. Se você notar, essa frase que eu acabei de usar, ela é a frase que identifica a Trindade. Sim. É por isso que não existe, aí tu falou assim, discorda dele. Eu falei, cara, deixa eu entender isso aqui. A gente discorda dele na última frase. Deus não intervém nos assuntos humanos. Ah, tá, beleza. Por quê? Porque a história da revelação é uma história de intervenção permanente. Divina. Permanente, né? Aí Deus vai lá e abre o Mar Vermelho, Deus vai lá e coloca nuvem, Deus vai lá e faz um milagre. Ou seja, Deus está presente como um ser intervencionista o tempo todo. O Xenófanes não acreditava nisso, né? Por quê? Porque ele falava assim, se Deus intervém, como é que eu vou saber que ele está intervindo? E se ele intervém depois que uma pessoa pediu a sua intervenção, por que ele atendeu uma pessoa e não atendeu a outra? Né? Fala assim, eu vou orar para Deus para eu poder passar no concurso, né? Cara, e olha só, isso cara, esses caras são sinistros, né, mano? Né? Não existe nada de novo, né, mano? Esses caras são... Eu vou orar para Deus para passar no concurso. Aí tem uma vaga só no concurso. Aí tem 500 crentes orando. Bom, se Deus atendeu um, ele desatendeu os outros 499, né? Então, assim, como é que eu vou saber, né, que Deus atendeu ou não atendeu, né? Tem uma época que tinha lá que era muito mais famoso, né? Os atletas de Cristo, né? E aí, dizia assim, o cara lá vai lá e agradece a Deus quando faz o gol. E quando não faz o gol, por que não agradece também, né? Mas, é a reflexão, né? Assim, tá certo isso, né? Então, a ideia de um Deus interventor é uma ideia muito complexa, né? Por quê? Porque... eu entendi no sentido que ele quis dizer, né? Mas no nosso sentido é um sentido bem diferente, né? A ideia de que, assim, nós acreditamos que Deus intervém. Só que isso traz pra gente um monte de nós problemas. Acreditamos que Deus intervém, quer dizer assim, não vou falar nós, cristãos no geral, porque não é assim a regra fechada, mas a intervenção de Deus
Muitos cristãos acreditam que é por meio da minha oração, por meio de uma campanha, por meio disso, por meio daquilo. Eu, em particular, acredito que a intervenção de Deus ela existe por meio da própria vontade dele. Isso, perfeito. Agora você pergunta assim, me explica então como essa intervenção explica o Holocausto. Como essa intervenção explica o cara que estuprou a filha da minha vizinha aqui de 2 anos de idade. Pois é, aí sabe o que vai explicar isso? A Teodiceia. Entendeu? Lá o Augusto de Nicodemos, quando ele começa... Cara, o Augusto de Nicodemos ele tem uma exposição sobre Gênesis 3 e 4, assim, que eu acho, cara, é a melhor que eu já vi, cara. Entendeu? Quando ele fala que de onde decorreram os males da humanidade, entendeu? Sim. Aí ele usa Gênesis 3 e 4, e ele fala, sem Gênesis 3 e 4, a Bíblia ficaria completamente incompreendida. Sim. É verdade, né? Ou seja, ele tá derivando de Gênesis 3 e 4 a noção de escolha. Os homens fizeram as suas escolhas, né? E aí Deus está trabalhando com as escolhas humanas em um processo que é complexo, né? De onde vem o mal do mundo? Das escolhas humanas, né? Deus não fez Adão pecar. E nem fez ele fez ele com o livre-arbítrio. E fez ele livre para escolher. O Adão pecou porque quis, e o mal entrou no mundo por causa da escolha humana, tá certo? Agora, o problema ainda continua pra gente, né? Se Deus intervém... Continua, mano. Não tem como resolver, não. Mas Calvino, outro dia eu tava lendo Calvino, ele falou assim que se acontece esse exemplo aí que você deu, foi Deus que fez isso. É exato. Ele afirma isso. Inclusive a pandemia hoje. Exato. Mas tem pessoas que não compartilham disso e não tá errado também, né? As 10 pragas do Egito, é normal. Não concorda com isso, não concorda com a Bíblia, mano. Porque as 10 pragas do Egito. Mas aí a pergunta... Não, tem nada a ver, Edileno. O Edileno é muito... Não tem nada a ver isso. A questão é... Não tem intervenção de Deus. É o que... É sobre a matéria, por exemplo. O que eu entendi da matéria é o seguinte. A crença não tem nada a ver com o conhecimento. Por exemplo, a teologia. O cara não precisa ler teologia fazer nada, mas se ele crê na palavra de Deus, é o que está valendo. Pelo menos eu entendi isso aí da matéria. É isso, né? A questão é assim... Sabe como a gente se complica quando a gente quer tentar explicar de Deus? Quer tentar explicar Deus? A gente se complica. Não sei se vocês perceberam isso. Entendi. Sim, se enrola. A gente se enrola. Por quê? Porque Deus é muito grande, né? Então, para evitar isso, o que o Xenófono está fazendo? Deus não é moral. Portanto, assim, não dá para atribuir, dizer, isso foi certo, isso foi errado que Deus fez. Não, Deus está acima disso. Então, olha o que ele está fazendo. Está falando assim, sabe essa noção de certo e errado? Sabe, o cara, assim, por que Deus permitiu que essa criança foi estuprada? Aí o Xenófono pergunta, mas estuprar uma criança é moral ou imoral? Aí você fala, é lógico que é imoral. Aí você fala assim, mas e Deus? É moral ou imoral? Se você falar que Deus é moral, você acabou de colocar a moralidade acima de Deus. E transformou Deus num escravo da moralidade. Se você está dizendo que Deus é acima da moralidade, então ele não tem que fazer nada moral. E tudo que ele fizer vai ser moral ou imoral de uma forma. Você entende? Cara, vai chegar um momento que você vai precisar recorrer a Deuteronômio 29. Por aí. Ou seja, você vai ter que começar a fazer uma série de recorrências, né? Porque você, quando tenta explicar isso de maneira racional, você se complica, você se enrola. E é isso que você está falando. Você se enrola. Por quê? Porque Deus é um ser muito complexo e muito grande. Então, o que ele prefere fazer? Os Xenófonos, né? Ele prefere jogar Deus para uma dimensão tão distante de nós que ele fica lá como um ser real, que vive e que pensa e que vê e que faz, só que é separado, né? Separado da nossa vida cotidiana. Porque quando eu tento trazer Deus à vida cotidiana, eu me enrolo na explicação. Eu me enrolo. Porque assim, foi Deus que me deu esta bênção. E enquanto foi Deus que fez com que não chovesse e assim o meu telhado, a minha laje fosse preservada. E o meu vizinho está chorando porque a horta dele morreu, porque não choveu. Você entende? Isso é perigoso, isso, cara. Você entende? O bem mas chega esse nível aí que tá falando que chega. E olha a complicação. Então ele vai falar assim, cara, Deus não intervém. É essa a explicação do Xenófono, né? Deus não intervém. Larga a mão de pensar isso. Deus está lá. Não vai dar ruim. Não vai dar ruim, né? Então, esse ruim aí que eu evito de... Entendeu? Esse ruim que é complicado você chegar no determinado... Esse ruim é a explicação, né? Esse ruim é a explicação, né? Então, assim, Deus, olha, eu fui um servo fiel e reto. Andei com o Senhor nos teus caminhos.
por que o senhor permitiu que o estuprador estuprasse minha filha de 6 anos de idade? Aquela hora ali é a hora que você fala, cara, eu prefiro que não, Deus não intervenha, né? Eu prefiro dizer assim, não, foi a escolha da maldade humana. Isso é escolha, isso é um artifício, entende? O Calvino tem uma coragem de dizer, não, a sua filha foi estuprada para que se cumprisse uma vontade absoluta de um Deus que coordena toda a história humana. Mas isso é muito duro de dizer. E assim, né? Eu não quis criticar, não. Calvino, o que ele faz também é uma teologia, né? Isso. É uma revelação. Isso, é uma teologia. Então Calvino se complica nessa hora. Eu só dei o exemplo para agregar na aula aí, né? Que eu discordo do cara. Porque eu acredito, assim, é difícil, né, cara? É difícil pra caramba. Assim, eu acredito na vontade absoluta e soberana de Deus, mas acredito que o homem também, ele é o bonequinho mal da história, porque ele escolheu errar e com isso trouxe muita consequência, inclusive estuprar. Eu vi o Paul Washer falando numa pregação o seguinte, ele disse que se você passa e vê um lugar, tipo uma Cracolândia da vida, ou uns lugares desse aí, vê um homem naquela situação, uma mulher naquela situação, aquilo ali ele fala, ó, é o retrato do homem caído. Sim. Agora você vê o que o Nicodemos faz, né? O Nicodemos fala assim, ó, eu acredito na predestinação, mas com responsabilidade humana. Quer dizer, o que ele quer dizer com isso, né? Que ele não está jogando tudo para cima de Deus. Não, e o John Piper, ele escreve um livro também, assim, Deus quer salvar a todos, é um livreto, na verdade, e aí ele fala, olha, o homem tem responsabilidade porque Deus, em sua soberania, deu a ele responsabilidade. E aí ele começa a discorrer, aí ele cita muito, cara, assim, é que eu não vou lembrar de que faz tempo que eu li esse livro, que o John Piper, ele é muito, eu acho que ele é muito preciso no que ele escreve, cara, na leitura dos textos bíblicos que ele escreve, entendeu? E aí ele diz, porque Deus quis assim, em sua soberania, ele começa a citar textos bíblicos, e aí ele escolhe sobre os 5 pontos ali, né, da tulipe, e aí ele vai citando o texto bíblico e desenvolve uma filosofia e uma teologia em cima daquilo ali. Exatamente, tá perfeito. E assim, para quem lê, para eu que li, para mim na minha cabeça ficou muito claro aquilo, muito definido. Tá perfeito, mas vai chegar uma hora que você vai se complicar com isso. Vai chegar uma hora que você não vai ter, por isso que eu falei, pô, Deuteronômio 29, 29, que o que o homem coube ser revelado foi o que não foi, meu irmão. Exatamente, mas é isso, né? Então, assim, ao que o homem foi revelado é crença verdadeira, ao que o homem não foi revelada é a tentativa do conhecimento humano, e aí ele vai falar, o Xenofônico fala assim, ó, vamos demarcar um limite aqui, ó, de Deus nós não falamos com o entendimento humano. De Deus, nós não vamos discutir com a razão. Por quê? Porque ele é muito grande. A razão não abarca ele. E ele tem razão. Acho que sim. Essa é a minha esse é o ponto aí. Esse é o ponto aí que eu queria chegar. E ele tem razão. Esse é o ponto, né? Ou seja, a gente admitir a nossa ignorância sobre Deus um caminho de cristianismo muito seguro. Porque você está falando, cara, assim, olha, o que Deus pensa sobre isso? Eu não sei, cara. Eu não sei. O C.S. Lewis fala de cristianismo puro e simples no livro dele, né? Exatamente, né? Então, aonde está Deus quando a minha filha foi estuprada? Eu não sei, cara. O que eu sei é o que eu posso fazer agora, assim, ó. Eu posso perdoar o estuprador, eu posso, ressignificar isso de alguma forma. E pode odiar o ato. Eu posso odiar o ato e posso... E deve, na verdade... Isso aconteceu, né? Paul Washer fala aqui, olha, Paul Washer fala assim, ó, Deus é um Deus que odeia. Ele fala desse jeito, Deus é um Deus que tem ira. E ele fala, imagina você, cheio de amor, e percebe um ato de estupro de uma criança, ou de um aborto. Sim. Você vai continuar amando aquilo? Então você odeia. Sim. E essa relação, né? Ou seja, você... eu lembro de um caso assim, né? Que o cara foi um pastor americano que acho que estupraram e mataram a filha dele, e aí pegaram o assassino, né? E aí o pastor, ele passou a vida inteira dele, até a morte, visitando o assassino na cadeia. Dizendo assim, eu te perdoo e eu tô aqui para ser o canal de bênção de Deus para a sua vida. Né? Quer dizer assim, a pergunta dele não é porque Deus deixou que a filha dele morresse e fosse estuprada. A pergunta dele é, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? E aí o pastor, ele entendeu. Eu vou manifestar a glória de Deus. Pronto. É isso que ele entendeu. Você viu o que aconteceu com o John MacArthur lá nos Estados Unidos, quando ele quis abrir a igreja dele? Sim, o Iago Martins falou, né? Não falando do Iago Martins, aquilo ali, eu achei ele muito arrogante naquilo que ele disse lá, mas eu falo o próprio
depoimento do John McCarthy, que ele falou não, que ele ia abrir e que não tinha problema. Que Donald Trump, inclusive, mandou o advogado pessoal dele, né, para defender ele. Sim. Aí ele disse assim, olha, se eu for preso, é um dos ministérios que eu nunca tive, né? Nunca tive a oportunidade de fazer. Eu vou evangelizar os presos lá na cadeia. Aí exatamente o que você falou, né? O que eu faço com isso? É isso. Ah, por que Deus deixou isso acontecer? Não sei por quê. Não sei. Mas eu sei que eu posso fazer a partir daqui. A partir daqui... é uma boa saída. Eu acho que é uma boa saída, é uma boa, assim... Entendeu? Mostra assim, a tua ignorância, né? Mostra a ignorância. E aí uma força de tentar entender, poxa, agora o que eu posso fazer a partir daqui, né? Eu acho que essa resposta é melhor do que a resposta dos calvinistas. Que é porque Deus quis. Eu acho melhor. E assim, eu falo isso da experiência pastoral. Eu não teria coragem de falar para nenhuma pessoa que passou por uma situação dessa, dizer porque Deus quis assim. Eu teria coragem de dizer para ela, bom, o que fazemos a partir daqui? Né? Então, eu acho que essa é a resposta... Você não ofende a soberania de Deus, entendeu? Sim. E arruma uma saída assim, e não é politicamente correto também. Você também tá não, você é honesto. É honesto, consigo mesmo, com sua própria ignorância. Eu não sei. Melhor. E aí, então, a nossa lição que nós aprendemos com um cara que nem cristão era e que viveu 400 anos antes de Cristo, né? Eu acho que esses caras aí eram tudo eleito, velho, sabia? Véio? Pois é, né? Esses não é cara difícil, é brabo, mano. É doido. Então, você falou uma coisa interessante, né? Não é difícil entender por que o Agostinho vai dizer, olha, o Platão era cristão, cara. Porque, assim, é muito próximo da revelação que esses caras chegaram, com a pura razão. Muito próximo. Então, ele afirma, então, que havia um Deus maior, porque, claro, né, ele está falando assim, ó, os deuses gregos, né, que antropomorfizados... Morfiza? Isso antropomorfiza. Trava-língua. Eles existem como produção da mente humana, né? Esses deuses, eles existem como seres criados pelos seres humanos, mas existe um Deus que é maior e esse é eterno, porque nenhum Deus grego era eterno, né? Todos os deuses gregos, eles tinham início. Eles eram filhos de alguma coisa, né? Então ele fala, tem um Deus que é eterno, né? Ou seja, ele não é criado, nem é formado, nem envelhece, nem nasce, nem morre. Né? É o conceito de eternidade, né? E é a mente e o pensamento absolutos. Né? Portanto, ele é inteligente e move, olha só, move todas as coisas, mas não tem nenhuma semelhança com a natureza humana, seja no corpo ou na mente. Aí é importante entender isso aqui, ó. Ele move as coisas, né? Mas ele não intervém. Então, ele move as coisas como se o universo fosse uma espécie de máquina onde ele meio que coloca a máquina para funcionar. Não dá para você dizer que o motor de um carro, né, ele está interferindo em cada peça do carro, mas que cada peça do carro está funcionando a partir de um determinado movimento, né, que é a ignição do carro. A ignição do carro, ela dá condições para que o motor funcione por conta própria. Né? Esse Deus aqui do Xenófanes é um Deus do tipo parecido com a ideia de um Deus deísta. Ele põe as engrenagens do universo para funcionar. Só que ele não fica lá metendo a mão toda hora, para ela poder funcionar direito. Isso que eu ia te perguntar. Se tinha a ver. Então ele deixa o universo funcionando, né? E às vezes o universo funciona meio assim, meio zoado pra gente, né? Uhum. Mas é assim mesmo, é que o universo é zoado mesmo, né? O universo ele não opera segundo a minha vontade e a minha determinação. Ele opera segundo uma determinação impessoal desse Deus. Esse Deus do Xenófanes não é um Deus pessoal. Você não pode rezar para ele, você não pode orar para ele, você não pode esperar nada além de que amanhã o sol nascerá para todos. Amanhã irá chover e a chuva cairá sobre o justo e o injusto. Deus não vai parar de chover para proteger a pintura da sua casa. E nem vai fazer chover para poder fazer com que a sua plantação aconteça. A chuva vai acontecer quer você haja ou não haja.
Então, deixa eu contar só uma experiência aqui, não minha, né? Tava até comentando com a minha esposa lá sobre o pastor lá da igreja. Ele mudou de casa, né? E pediu pro cara fazer um armário de cozinha. Pediu, aí, rapaz, ele pagou metade, o cara marcou num dia, não foi. Marcou na segunda semana, não foi. Marcou, já tava com um mês enrolando. Entendeu? Aí, enfim, depois ele veio falar comigo, eu falei, meu irmão, pede o dinheiro de volta e já vai atrás de outro, cara. Isso aí é mau caratismo, cara. Entendeu? Isso aí já pega o dinheiro de volta e vai mandar atrás de outro. Aí ele, não, aí ficou naquela, não, e tal, naquela ideia de que não, a gente precisa, entendeu? Amar, precisa. Eu falei, então tá bom, mano. Beleza, continuou, enfim. Resumindo a história, o cara foi lá, depois de muita guerra, foi lá, montou o balcão direitinho, bonitinho, arrumou. E aí, no final, ele queria que fizesse uma bancada para pia do banheiro, entendeu? E aí fez a bancada para pia do banheiro, aí ele disse assim, que, poxa, ó, ele quis me abençoar. Falei, mano, quis te abençoar foi o cacete, ele quis fazer propaganda enganosa dele, meu irmão. Deus não tem nada a ver com esse trem aí, não. Não tem nada a ver com isso, cara. Não tem nada a ver. Mas é isso aí, né? Ou seja, né? O sol nascerá para todos, né? E aí, para ímpio e para não ímpio, né? Não é para você, né? É bem essa ideia do Xenópolis, né? Bem essa ideia. Gostei desse cara aí, mano. Aí ele vai falar, né? Homero e Hesíodo atribuíram aos deuses tudo o que para os homens é opróbrio e vergonha, né? Roubo, adultério e fraude, né? Ou seja, olha só, ele está criticando o Homero, né? Criticando o Homero e o Hesíodo, dizendo que o Homero e o Hesíodo criaram deuses que eram conforme a imagem e semelhança dos homens. Mas o pior é a imagem e semelhança do que é de pior nos homens, não de que é de melhor nos homens. Né? São deuses que são invejosos, adúlteros, fornicadores, sabe, vingadores. São deuses, assim, muito sacanas, né? Então, assim, cara, como você... ele falando, né? Como Homero e Hesíodo fizeram uma coisa tão grave contra os deuses, né? Foi uma ofensa aos deuses. Criar, humanizar, divinizar os defeitos humanos, né? E aí é bem interessante você notar isso, né? Como é que a mitologia grega, ela está a todo momento descascando os deuses, né? E como é que os homens gregos poderiam confiar naqueles deuses, que eram deuses tão sacanas assim? E aí quando chega o cristianismo, fala assim, olha, Deus é bom, justo, honesto, amoroso, e fala, nossa, eu quero esse Deus aí, porque os meus deuses aqui, puta, são bando de sacanagem, sabe? Zoado, mano. Zoado, cara, sabe? Eu saio de casa para trabalhar, os deuses vêm lá e pegam minha mulher, cara, e eu nem fiquei sabendo, sabe? É tudo sacana esses deuses gregos, aí, né? Tá ouvindo aí o avião passando aqui? Eu tô ouvindo. Não, é os bichão lá, mano, os caras não param não, velho. E é com isso que nós terminamos o Xenófanes, né? Gostei desse cara aí, mano. Esse cara é meu peixe. Eu gosto bastante dele. Esse aqui, ó, na escola você não tem, na faculdade você não tem, você não vê ele em canto nenhum, cara. Mas eu fiz foi o EJA, cara. No EJA não tem nada. Não é? Mas assim, eu dou aula de filosofia na escola particular e na escola pública, né? Não tem material didático, não aparece nunca ele, nunca. Por quê, né? Porque tem razão para não aparecer, né? Porque, né? Dão lá muita importância pro Demócrito, pro Epicuro, que são os caras mais materialistas, mas não dão importância pra um cara desse, que, cara, o cara tem... Esse cara é brabo demais, até doido. O método que ele usa, né? Voltando àquele assunto. É uma epistemologia muito refinada, né? Assim, não tem, cara. Esses caras eram tudo eleito, cara. Esses caras é eleito mesmo. Não, cara. É eleito. É isso aí. Bom, beleza. Então, próxima aula, sábado. Sábado tá de boa. Sábado vai sair a escala lá, mas eu acho que vai estar de boa. Não é possível.